Podemos começar? Sim, senhor. Perfeito. Como a semana passada vocês estavam mais ou menos em Nárnia e não prestavam atenção a nada que eu falava, ou tentavam prestar esse dia tudo. Vamos saber de forma rápida o que estudamos a semana passada, ok? A semana passada tínhamos começado o abdômen, ok? Vimos já a parte de ossos e também o osso da pelve, ok? Mas eu não falei como é que dividimos o abdômen, quais são as paredes, e isso aí vamos ver de novo hoje, ok? Muito bem. Abdômen. O que é o abdômen? O abdômen é a parte do corpo humano, do tronco, que se encontra entre quê? Entre o tórax e a pelve. Está aqui no meio. Entre o tórax e a pelve. Sim? Esse abdômen é uma região onde se encontra formado por uma parede abdominal, que estamos vendo aqui, e uma cavidade na parte interna, ok? O que vamos observar por fora sempre é menor do que realmente observamos por dentro. Por quê? Porque a cavidade abdominal é muito ampla. É muito mais do que observamos simplesmente por fora. Entenderam isso aí? Vou dar um exemplo, escutem. Se levarmos, por exemplo, uma facada, aqui, mais ou menos no espaço intercostal número 11, do lado esquerdo ou do lado direito, podemos produzir lesões de órgãos que estão na cavidade abdominal. Mas eu furei onde? Furei na parede torácica. Na parede que torácica. Mas eu falei que posso produzir lesões de órgãos que abdominais. Então, o abdômen, realmente a cavidade abdominal é muito mais do que eu simplesmente consigo observar por fora. Quem é o culpado de tudo isso? O diafragma. E vamos ver isso depois, ok? Muito bem. Vamos ver aqui. Essa é uma parede abdominal. A parede abdominal normalmente se encontra composto por várias capas. Bem? Se encontra formado também por ossos, vamos ver depois. Mas essa é a capa normal de uma parede abdominal. A parede abdominal, na parte externa, se encontra formada por uma capa que é a pele. Estão vendo? Por baixo da pele temos uma capa que é chamada de tecido celular subcutâneo. Perfeito. Depois encontramos a capa muscular, ¿sí? Que varia dependendo se estamos vendo na parte lateral ou na parte anterior. E por dentro dessa capa muscular vamos encontrar o quê? Vamos encontrar aqui uma membrana chamada peritônio. Como se chama? Peritônio. Só que entre a capa muscular e o peritônio, aqui tem uma capa de gordura chamada tecido extraperitoneal. Sim? Então repito de volta, vamos aproximar aqui para que possam observar melhor. Aqui. A parede do abdômen, vamos ver que tem várias capas, né? Qual que é a capa mais externa? A pele. Por baixo da pele, o que é tudo isso? Tecido celular que é subcutâneo. Depois encontramos a capa muscular, que varia dependendo de onde a gente olha, ok? Profundo a tudo isso, temos uma membrana aqui muito importante para nosso semestre, que se chama peritônio. Só que entre a capa muscular e o peritônio aqui tem uma capinha de gordura. Como se chama isso aí? Esse é o tecido extraperitoneal. Todo mundo entendeu até aqui? Perfeito, muito bem. Formando parte dessa capa, não encontramos os ossos? Sim, encontramos, só que na parte posterior. Sim? A diferença do tórax, onde praticamente toda a parede encontrávamos ossos, no abdômen só encontramos na parte posterior. Muito bem. Olhem. Bom, aqui estamos observando a cavidade abdominal, ok? Já vimos como é mais ou menos a parede. Essa aqui é a cavidade abdominal. Essa cavidade abdominal podemos ver três coisas. O quê? Podemos ver outra pequena cavidade, estão vendo esse aqui? Chamada cavidade peritoneal. Como se chama? Cavidade peritoneal, muito importante. Podemos ver também órgãos que se encontram totalmente cobertas por peritônio. São chamados de órgãos peritonizados. E por trás de toda essa membrana aqui chamada peritônio, encontramos um espaço que se encontra por trás. Então, esse espaço chamado de cavidade ou espaço retroperitoneal. Vou mostrar aqui. Aqui.
Agora sim. Muito bem. Então, escutem de novo o que eu vou falar. Tudo isso aqui, tudo que eu encontro aqui é a cavidade quê? Cavidade abdominal. Nessa cavidade abdominal podemos encontrar aqui uma cavidade que é chamada de cavidade quê? Todo esse espaçozinho aqui. Cavidade quê? Peritoneal. Perfeito? Esses órgãos que estão aqui se encontram cobertos por uma membrana. Como se chama essa membrana? Peritoneum. Então esses órgãos são o quê? Órgãos peritonizados. E por trás desse peritoneu temos um espaço que não tem nada a ver com o peritônio, tá vendo? Se encontra totalmente por trás. Como se chama esse espaço? Espaço retroperitoneal. Perfeito? Esse aí é o espaço retroperitoneal. Todo mundo entendeu até aqui? Perfeito, muito bem. Aqui estamos vendo a mesma coisa, só que de uma forma mais embriológica. Olhem aí. Tudo isso aqui, tudo seria a cavidade o quê? Cavidade abdominal. Muito bem, perfeito. Aqui podemos ver na cavidade abdominal que tem outra pequena cavidade. Estão vendo isso aqui? Essa pequena cavidade, como se chama? Cavidade quê? Peritoneal. Muito bem. Então, como se chama essa membrana aqui que forma essa cavidade peritoneal? Peritônio. Esse peritônio cobre alguns órgãos? Sim. E como se chamam os órgãos que estão cobertos por peritônio? Órgãos peritonizados. Perfeito. E esses órgãos que estão aqui por trás? Eles estão peritonizados também? Não, eles não têm nada a ver, não estão cobertos por peritônio. São órgãos retroperitoneais. Todo mundo entendeu? Sim? Muito bem. Esses órgãos aqui que se encontram cobertos por peritônio, se encontram dentro da cavidade? Sim ou não? Não, eles simplesmente se encontram aqui. Rodeados, perfeito. Simplesmente se encontram rodeados. Muito bem. Vamos ver. Qual que era o único órgão que eu falei para vocês que realmente está dentro? Isso, muito bem. Lembra? Eu pensei que não estava, mas estava atenção. Isso aí eu não falo assim normalmente. Muito bem. Então, todo esse espaço aqui que está por trás, como se chama? Retroperitoneal. Perfeito. Olha, aqui, por exemplo, encontramos esses órgãos que são chamados de rinhões. Rim. Esse é o rim. Está vendo? Sim. É o rinhão. Esse órgão, por exemplo, não está revestido por peritônio. Sim. É retroperitoneal. Aqui, por exemplo, encontramos também os grandes vasos. Muito bem. Perfeito. Muito bem. Vocês sabem como se dividem as folhas do peritônio? Perfeito. O peritônio cobre aqui os órgãos, ok? Tem uma parte do peritônio que cobre a parede. Como se chama esse peritônio que cobre a parede? Parietal, muito bem. E esse que cobre o órgão? Perfeito, muito bem. São folhas totalmente separadas, diferentes, ou são folhas que continuam uma com a outra? Continuam uma com a outra. Muito bem. Aqui, por exemplo, olha. Aqui. Esse aqui, que tipo de peritônio seria? Visceral ou parietal? Parietal. E aqui troca para visceral. Então, se continua uma com a outra, tá vendo? Entre uma folha e a outra, entre uma visceral e parietal, o que temos aqui no centro? Uma cavidade. Como chama essa cavidade? Cavidade peritoneal. Muito bem, perfeito. Vamos ver. Muito bem. Esse aqui é o retroperitoneal. Observem aqui. Isso que encontramos por trás do peritônio. Okay? Que órgãos são esses que parecem feijão? Os rins, perfeito. Los riñones. Riñón, em espanhol. Riñón derecho, riñón esquerdo. Sabem que veia é essa? Vena cava aqui? Inferior. E que artéria é essa? Essa aorta. Tudo isso aí encontramos normalmente no retroperitoneal. Muito bem, perfeito. Muito bem. Seguinte. Aqui, vamos encontrar diferentes tipos de vísceras no abdômen. Vocês já sabem que podemos encontrar vísceras que são ocas e vísceras que são sólidas, maciças. Sim? Por exemplo, quais são os ocos? Principalmente os que formam parte do sistema digestivo, do tubo digestivo. Por exemplo, lá em cima quem é esse? O estômago. O estômago tem uma cavidade na parte interna, ok?
Continuação do estômago, temos esse. Sabe como se chama esse? Duodeno. Muito bem. Podemos ver tudo isso se chama intestino quê? Delgado. E aqui temos o intestino. Tudo isso são órgãos que se caracterizam por ter cavidades. Então são órgãos que têm órgãos outros. No caso, por exemplo, desse aqui, ó, em cima, esse é o hígado, ok? O fígado não tem nenhuma cavidade na parte interna, seria um órgão maciço. Um órgão o quê? Maciço. Conhecem outro órgão maciço? Perfeito. Por exemplo, o pâncreas, muito bem. Lá no fundo, por exemplo. Esse aqui é o pâncreas. Ele também é um órgão maciço, ok? Conhecem outro? Esse, por exemplo. Esse daqui é o baço, tá bom? Ele também é um órgão maciço. Os rins também. A região direita e a região esquerda, ok? Perfeito, muito bem. Seguinte. Sistema vascular. Os principais vasos, já falei para vocês. Temos do lado direito aqui, por exemplo, a veia cava inferior. E esse é quem é? A aorta. Nesse caso, chama aorta abdominal. Sim? Descendente abdominal. Esse daqui. Sim? Aqui, por exemplo, temos essa veia, que é a vena qual? Porta, muito bem. Essa é a vena porta. Olha, essa daqui, não essa. Essa, sim. Esta aqui é a vena porta. Perfeito. Essa aqui é a cava inferior, sim. Então, a vena porta é muito importante porque leva sangue para que órgão? Para o fígado. Muito bem. Perfeito. Vamos continuar. Bom, já vimos então que a parede se encontra formada por músculo, também por uma capa de fáscias. E se encontra também formado por ossos. Que osso que forma parte do abdômen? As vértebras lumbares. E aqui o coxal, o sacro, o cóccix formam parte de quê? Da pelvis. Muito bem, perfeito. Aí no plano muscular, que músculo encontramos na parede? Na parte anterior, estão vendo esse aqui? Esse músculo aqui. Esse músculo aqui que encontramos na parte anterior é chamado de reto abdominal. Como se chama esse músculo? Reto abdominal. Tem um do lado direito e tem outro do lado esquerdo. Estão vendo que aqui tem uma coisa branca ao redor? Muito bem, isso vamos ver depois. Então, esse aqui é o reto abdominal. Isso encontramos aqui na frente. Só ele encontramos na parte anterior? Não, também tem esse pequeno músculo aqui. Está vendo? Pequenininho, é chamado de músculo piramidal. Como se chama esse músculo? Piramidal. Então, na parte anterior temos o reto anterior do abdômen e temos o músculo piramidal. Tudo isso é reto anterior e esse aqui pequenininho é o piramidal. Esse aí é um músculo inconstante, pode faltar. Muito bem. Seguinte, na parede lateral temos em total 3 músculos. Quantos músculos? 3, perfeito. Que músculo encontramos na parede anterior? Primeiro, o mais externo de todos é chamado de oblíquo externo. Tá bom? Olhem a direção da fibra. Que direção tem o oblíquo externo? É oblíquo, né? Alguma coisa por aí. Mas vai de cima para baixo e de frente, de trás para frente. Assim, ok? De cima para baixo e de trás para frente. Dessa forma, ok? É muito parecido ao que era o oblíquo externo, intercostal externo, lembra? Muito bem. Então, músculo oblíquo externo. Tiramos o oblíquo externo e encontramos esse. Esse que oblíquo é? Oblíquo interno. Muito bem. A direção da fibra se cruza um X com o outro. Também vai de trás para cima, de baixo para cima, só que de trás para frente, assim, dessa forma. Se cruza em X. Vamos ver depois. Então, esse que músculo é? Oblíquo externo. E esse é o oblíquo interno. Tirando isso, vamos encontrar um músculo transverso. O transverso é óbvio porque as fibras se encontram de forma transversais. Ok? Se encontram de forma transversal. Esse é o músculo transverso. Agora, quero que olhem uma coisa importante. Cada um dos 3 músculos terminam na parte anterior, formando uma membrana branca, tá vendo? Aqui, aqui, e se vemos o externo, é o maior de todos, isso aqui, tá vendo? Essa membrana aqui é chamada de aponeurose. Como se chama? Aponeurose.
é a aponeurose de inserção do músculo, ok? Os três músculos anchos, se chamam esses, os três apresentam uma aponeurose, ok? Esse aqui é a aponeurose do oblíquo externo, esse é do oblíquo interno e outro é a aponeurose do transverso. Por que estou mostrando isso? Porque essa aponeurose, o que está fazendo aqui? Aqui não tínhamos músculo. Que músculo que tínhamos aí? O reto abdominal, reto anterior, lembra? O que acontece com essa aponeurose? A aponeurose cobre o músculo reto abdominal. Sim? O que faz a aponeurose? Cobre o músculo reto abdominal. Isso é importante, vamos saber depois. É muito importante essa parte. Muito bem. Na parte posterior, lá atrás, o que vamos encontrar? Que músculos? Esse aqui é o músculo que se chama músculo psoas. Vamos chamar? Só que temos dois. Um pequenininho e um grande, ok? Então, esse que é grande é chamado de psoas quê? Maior. E o pequenininho, como se chama? Psoas menor, entenderam? Aqui. Esse que músculo seria psoas maior ou menor? Menor. E esse aqui? Maior. Esse psoas maior, ok? Esse aqui do lado, olhem, aqui está o psoas. Do lado temos um músculo que se chama quadrado lumbar. Como se chama esse aqui? Quadrado lumbar. Todos se encontram na parte posterior do abdômen, ok? Esse psoas maior ou menor? Esse é o menor, né? E esse aqui? Maior. E esse qual é? Quadrado lumbar. E esse aqui? Menor. E esse aqui? E esse aqui? Agora vou mostrar um mais. Mas na parte de baixo temos esse músculo aqui, tá vendo? Esse músculo é chamado de músculo ilíaco. Como se chama esse músculo? Ilíaco. Me escutaram uma vez? Se chama músculo o quê? Ilíaco. Olha o que acontece aqui. Esse músculo era o que falava? Psoas maior, né? Parece que está se unindo com o ilíaco. Sim, né? Esses dois músculos aqui se juntam na parte inferior e formam o que chamamos de psoas ilíaco. Como chama? Psoas ilíaco. Estamos bem? Estão entendendo? Então, repito de volta. Na parte de trás temos que músculos? Que músculo era esse? Quadrado lumbar. Esse músculo? Psoas maior. Esse músculo? Psoas menor. E esse músculo? Ilíaco. Perfeito. Muito bem. O que acontece com o ilíaco e o psoas maior? Se juntam. Como se chama esse grupo de músculos aqui? Psoas ilíaco. Muito bem. Podem chamar também de iliopsoas. Psoas ilíaco ou iliopsoas. Coloquem os dois pontos. Psoas ilíaco ou iliopsoas. Ok? Estamos bem até aqui? Sim? Estão entendendo? Sim. Ele não, normalmente não, você, tipo, se é bíceps em cabeça, você fala. Geralmente não é considerado como um bíceps, né? O motivo, na parte de cima, normalmente não tem tendões, né? Mas eu diria que entra dentro da classificação de bíceps. Mas normalmente não encontramos com o nome de bíceps. Mas eu diria que entra dentro da classificação de bíceps. Sim? Eu diria, mais para a definição, mas não coloca. A explicação é que não tem tendões na parte superior. Muito bem. Olhem aqui. Esse aqui são os músculos ântios, tá vendo? Aqui na frente, o que acontece com os músculos ântios? O que eles formam? Como chama essa coisa branca que eles têm? Aponeurose. O que está fazendo a aponeurose? Abraça praticamente a quem? Ao reto abdominal. Muito importante. Abraça o reto abdominal. Então, com tudo que vimos agora, a parede se encontra formada em por ossos, sim? Uma capa muscular, a pele, o tecido celular subcutâneo e por dentro temos essa membrana, como se chama? Peritônio, ok? Como se chama esse espaço por trás do peritônio? Retroperitônio. Perfeito, muito bem. Que membrana do peritônio é esse? Qual? Cava visceral. Perfeito.
Esse órgão está coberto por peritônio? Sim. Muito bem. Vamos a ver aqui. Aqui. Olhem isso. Isso aqui é importante, tá bom? Profundo a pele, encontramos tecido celular subcutâneo, né? O tecido celular subcutâneo, quantas capas tinha? Duas, né? Uma capa mais externa, que é uma capa de gordura, tá vendo? E uma capa mais interna, que é uma capa membranosa, ok? Perfeito. A capa externa de gordura é chamada capa de quê? Camper. Sim? A capa de gordura de grasa é a capa de Camper. É muito comum escutar a palavra fáscia de Camper. Sim? É uma capa de gordura, é a fáscia de Camper. Então lembrem, Camper, gordura, ok? Profundo a essa capa de Camper, encontramos a fáscia de Scarpa. Scarpa é a capa membranosa. Scarpa é a capa quê? Membranosa. Vamos ver essa imagem. Aqui dá para ver. Olha, aqui. Por fora temos o que aqui? Pele, profundo, tudo isso, ok? Tecido celular, ok? Subcutâneo. Como dividimos? Em quantas capas? Duas. A mais externa, esse daqui se chama face de quê? Camper. E esse aqui? Estão vendo que a face de Scarpa se vê de cor branca? Sim, porque é uma face, ok? Então, esse aqui é Scarpa. Esse aqui é Camper. Sim? Qual é o mais superficial? Camper ou Scarpa? Perfeito, muito bem. O que você fala? Camper. E qual é a mais profunda? Scarpa. Muito bem. Todo mundo entendeu? Sim? Estão comigo? É tecido adiposo. Aparece branco, não é esse amarelo. Esse, não. Qual? Opa. Esse amarelo. Esse amarelo é gordura. É tecido adiposo. É isso aí. Tudo isso é câmara. E profundo aí encontramos a parte fibrosa, a membrana. Esses caras. Eu falei do contrário? Câmara é a capa de gordura, ok? Sim. Scarpa é a capa profunda que é membranosa, ok? Sim. Todo mundo entendeu isso aí? Então, subcutâneo. Como dividimos? Em quantas capas? Duas. A de gordura, tecido adiposo, como se chama? Camper. Face de Camper. E esse profundo? Scarpa. Esse membranoso ou adiposo também? Membranoso. Todo mundo entendeu até aqui? Sim, estamos bem? Perfeito. Ele é fibroso. Muito bem. Aqui estamos vendo a mesma coisa, 1000 vezes. Olha. Toda essa capa amarela seria Camper ou Scarpa? Camper. Muito bem. E aqui levantou assim, tá vendo? Então, essa parte aqui por dentro seria Camper ou Scarpa? Isso, muito bem. Todo mundo já entendeu, né? Muito bem. Profundo a eles, lembrem que podemos ter uma capa que se chama peritônio. E o que é essa gordurinha que está por fora do peritônio? Tecido extra peritoneal. Muito bem, perfeito. Aí, parede abdominal, né? Quando vemos um abdômen por fora, superficialmente, quais são os limites? Até onde vocês falam que chega? Vamos ver. O abdômen aqui em cima. O abdômen aqui em cima chega até onde? Até o arco costal. Até os cartílagos costais comum arco costal, ok? Na parte de baixo, até onde chega aqui no meio, o osso. Que osso que é esse? O pubis, muito bem. E aos lados tem um surco, uma prega que é chamada de quê? Pliegue de la ingle, perfeito. Ou podem chamar também pliegue inguino-femoral. Pode chamar também de pliegue inguinal. Pliegue inguino-femoral, ok? Então repito de volta. O abdômen lá em cima até onde chega aqui. Arco costal, ok? Superficialmente, né? Na parte de baixo, no meio, pubis. E aos lados? Pliegue de la ingle, muito bem. Então, vamos ver. Aqui está o pliegue de la ingle. Profundo esse pliegue, aí temos um ligamento. Como se chama esse ligamento? Ligamento inguinal, muito importante. Ligamento inguinal.
Lembra disso aqui? Vamos a ver primeiramente outra coisa. Aqui. Olha. Vou aproximar. Aqui. Estão vendo esse surco aqui? Esse surco é chamado de pliegue ínguino femoral. Ou podem chamar também pliegue de la ingle. Pliegue de la ingle. Até aí chega na parte inferior. Daqui para baixo é membro inferior. Entenderam? Sim. E aqui no meio, até onde chega? Até o pubis. Sim? Até o pubis. Muito bem. Perfeito. E lá em cima, até onde chega? Até os lados quê? Costais. Muito bem. Perfeito. E aos lados? Tem um limite? Isso aqui é abdômen? Não. Isso se chama região lombar, ok? Essa parte de trás se chama região lombar, ok? Tem uma estrutura que sirva para dividir entre o abdômen e a região lombar? Não temos, tá bom? Mas podemos utilizar uma linha, que é a linha axilar média, para que entenda mais ou menos. Sabe o que é a linha axilar média ou não? Assim, essa parte aqui é a axila, ok? Vamos a colocar uma linha imaginária, que passa pela metade da axila, ok? Se chama linha axilar média. Então, uma linha imaginária que está aqui, ok? Daí para frente, abdômen, daí para trás, região lombar, entenderam? Mas não temos especificamente, nosso livro não fala, sim? Não diz qual que é o limite entre a região lombar e a parte anterior abdominal, sim? Muito bem. Vamos a ver aqui. Esse aqui, lembra disso? Sim. Esse aqui se chama ângulo de quê? O que é o ângulo de Sharp? É o ângulo entre quê? Entre um arco postal e o outro arco postal. Quanto era que eu falei que é mais ou menos? 75, perfeito? Quando está um pouco aberto, quando é mais de 75, como que é o tórax? Longilíneo ou brevilíneo? Isso, brevilíneo, lembra? Sim. Era esse aqui. Não, o Emerson pegou. Perfeito, muito bom. Esse aqui é um tórax brevilíneo, tá vendo? O ângulo é maior, a 75, ok? Quando o ângulo é menor, como se chama? Longilíneo, perfeito. Longilíneo, quando o ângulo é menor. E quando o ângulo é 75, mais ou menos, normal, normolíneo, podemos chamar de quê? Medialíneo, perfeito, muito bem. Qual outro nome que o senhor falou que não era cálculo, que é mais formal do que esse? É que normolíneo É como se os outros fossem defeituosos. Sim. Que é o que eu não senti. Por isso, normolíneo. Qual que é o outro? Mediolíneo. Mediolíneo. Depois eu só vou lembrar. Só. Não, mediolíneo é. Sabe que É pior? Por quê? Tá bom. Por quê? Eu não estou entendendo alguma coisa? Passa, doutor. Pode puxar essa Tá pauta. bom, tá bom. Tá certo? Muito bem, relieves. Vamos a ver alguns surcos que podemos encontrar e algumas características do abdômen. O abdômen aqui, vocês não tem isso aqui, uma cicatriz, lembram? Como chama essa cicatriz? Ombligo. Sim? O ombligo se encontra mais ou menos aqui nível vertebral. L4, L5. Ou disco entre eles, ok? L4, L5. Muito bem, perfeito. Temos algum outro surco em algum lugar? O que é esse? Olha. Que músculo que é esse que está no meio? Esse é o reto quê? Abdominal. Observem aqui. O reto abdominal aqui dos lados tem um surco, tá vendo? Então, esse surco que encontramos aqui seria aqui borda do reto abdominal. Borda lateral ou borda medial? Perfeito. Então, podemos encontrar também o surco aqui nos bordes laterais. Perfeito, muito bem. Todos entenderam? Não? Não, são algumas que estou falando. Estou falando de quê? De surcos que podemos encontrar no abdômen, ok? Sim? Esse surco aqui aparece normalmente ao lado desse músculo. Que músculo é? O reto abdominal. E aqui ao lado tem um pequeno surco. E esse aqui é o quê? O surco do borde aqui. Do borde lateral do músculo reto abdominal. Sim? Eu mostraria para vocês, mas isso apareceu mais ou menos faz 8 anos.
Matheus. Esse é o carro Já tem chuva aí faz tempinho, tá bom? Acho que nunca teve agora com isso. Mas tudo bem. Tem, Matheus. Bom, então, esse aqui é o borde lateral de que músculo? Reto abdominal. Como chama isso aí? Comprido. Aqui Nilo se encontra? L4, L? Sim. 5. Muito bem. E aí dividimos o abdômen, lembra? Vocês lembram como se divide? Seguros? Sim. Fazemos quantas linhas? Duas linhas o quê? Horizontais. E duas linhas o quê? Verticais. Verticais. Quais são as linhas horizontais? Por onde passa? A primeira linha de cima, por onde passa? De costilha, muito bem. Costilha 10, muito bem. E a segunda linha, passa por onde? Cresta ilíaca, perfeito. Costilha 10, cresta ilíaca. A vertical, o que utilizamos como referência? Perfeito, a metade, um pouco médio, a metade de quem? Perfeito, e vamos para cima assim, ok? Esse aí é a metade do ligamento abdominal para cima, ok? Essas são as duas linhas verticais. Essa linha vertical passa justo a nível de quê? Do surdo esse, do borde lateral do músculo abdominal. Perfeito, muito bem. Em quantos quadrados dividimos o abdômen? 9 quadrantes, perfeito. Como se chama esse espaço daqui? Perfeito, esse aí é o epigastro. Muito bem. Esse aqui no meio? Esse é o mesogastro. Também podemos chamar de região o quê? Umbilical. Muito bem. Esse de baixo aqui? Hipogastrio. Muito bem. Esse é o hipogastro. Estamos bem? O epigastro, vamos aproximar aqui. Qual vocês diriam que é o limite? O epigastro se encontra ao lado de quê? O que temos aqui? Qual seria o seu limite lateral aqui? A linha vertical, né? Okay? A linha vertical. Perfeito. É difícil fazer a linha, né? Então, o que podemos utilizar como referência é o borde lateral de que músculo? Reto abdominal, ok? Borde lateral do reto abdominal. Por baixo temos a seguinte região. Que região? Umbilical. E por cima temos a apófise sifoides e o quê? Arco postal. Muito bem. Então, em cima temos o arco postal e a apófise sifoides. E embaixo temos a região umbilical. E aos lados temos os bordes laterais do músculo reto abdominal. Estamos bem? Esse epigastro, encontramos algumas coisas importantes. O que eu falei para vocês que temos de importante? Estômago, perfeito. E também parte do coração pode se movimentar e chegar até ele, ok? Muito bem. Por isso que muitas vezes infartos podem se sentir a dor na região epigástrica. Sim, na região epigástrica. Muito bem. Vamos para outro. Aqui no centro. Que região que é essa aqui? Esse é o quê? O mesogastro, muito bem. Mesogastro, também chamado região umbilical. Se encontra entre o epigastro e o hipogastro. E aos lados, qual seria o seu limite? Borde lateral de quem? Do reto abdominal. Muito bem. O que encontramos aí? Umbigo, perfeito. Aí nesse lugar encontramos o umbigo. Aqui em se encontra? Umbigo. L4 ou L5. Muito bem. Então, nesse caso está aqui nível. Está na L4, está vendo? Sim, está na L4. Perfeito, muito bem. Já sabem que temos diferentes tipos de cicatrizes. Eu acho que mostrei isso a semana passada, né? Sim. Perfeito, muito bem. E por baixo temos aqui que região? Hipogastro. Hipogastro. O hipogastro se encontra por cima de quê? O que temos aqui embaixo? O pubis, muito bem. E aos lados? De novo, reto abdominal, ok? Então, embaixo temos o pubis e aos lados o reto abdominal, tá bom? No hipogastrio, temos alguma coisa importante? Eu falei? Sim. O que eu falei? Dedos pubianos. Perfeito, muito bem. Esse lugar pode ficar coberto por quê? Por pelos, os veios pubianos, ok? Aí podemos encontrar também a bexiga muitas vezes. Cresce normalmente e chega até essa região, tá bom? Muito bem. Vamos para os lados.
regiões dos lados. Qual que era esse aí? Hipocôndrio, muito bem, esse. Flanco, muito bem, esse. Região que é? Inguinal ou fossa ilha, muito bem. Como era esse? Hipocôndrio, flanco, região inguinal. Lembre que temos um direito e temos um esquerdo. Temos um flanco direito, flanco esquerdo. Temos um hipocôndrio direito, temos um hipocôndrio esquerdo. Perfeito. Os hipocôndrios estão por baixo de quê? Dos arcos costais, dos cartílagos costais, está vendo? Sim. Perfeito. No direito tem uma coisa muito importante que eu falei para vocês. O que temos do lado direito tão importante assim? A vesícula biliar. Perfeito. Muito bem. Por baixo temos os flancos, ok? O flanco ocupa um espaço chamado como espaço costo-iliaco. Então vocês podem sentir aqui. Aqui está a costela, aqui está a cresta ilíaca, ok? Então esse é o flanco, entenderam? Essa parte. Entre a costela e a cresta ilíaca. Aí é o flanco, ok? Todos entenderam? A vesícula biliar é esse verdezinho aqui, tá vendo? Tá justamente aí. Esse aqui. Sim? A vesícula biliar é esse verdecinho que colocamos. Sim? Todo mundo entendeu até aqui? E por último temos aqui o quê? O que é isso e o que é isso? A região que é inguinal ou fossa que é ilíaca. Direita e esquerda, né? Muito bem. Essas fossas ilíacas se encontram por cima de quê? Perfeito. Por cima de quê? De quê? Do pliegue inguinal, ou podem falar diretamente por cima do ligamento inguinal, sim? Mas por fora é o quê? Pliegue inguinal, sim? Então, essa parte aqui tem alguma coisa importante? Sim. O que do lado direito? O que do lado esquerdo? Do lado direito eu tenho o quê? Apêndice, muito bem. E do lado esquerdo, não sei se eu falei isso para vocês. Do lado esquerdo tem o cólon sigmoide. Cólon quê? Sigmoide. Do lado esquerdo temos o cólon quê? Sigmoide. Cólon sigmoide. Como chama cólon quê? Sigmoide. Apêndice do lado direito, cólon sigmoide do lado esquerdo. Cólon. Cólon. Com L. Cólon sigmoide. Sim. Qual a diferença do ligamento inguinal e pliegue inguinal? Ligamento inguinal é a estrutura fibrosa que está profundo. É um tendão, praticamente. É como se fosse um tendão, um ligamento, que une a espina ilíaca superior com a espina do pubis. Ok? E por fora, o que acontece? Aí onde está o ligamento por fora, a pele dessa região se dobra. Então aí forma um pliegue. Pliegue significa prego. Então, pliegue inguinofemoral. E se eu corto aí, no fundo, vou encontrar um ligamento que se chama ligamento inguinal. Tá bom? Isso, pliegue é a superficial da pele. Sim? Isso, amigo. Isso mesmo. Acho que é isso. Muito bem. Todo mundo entendeu até aqui? Uma coisa que mais eu queria. Eu falei que do lado direito temos o quê? Apêndice do lado esquerdo? E se é mulher, os ovários. Se é mulher, o quê? Anotem isso, é um lugar muito importante. Os ovários, nos dois lados. O homem apresenta. Opção lá. Ovário policístico. Lá tem alguém que não marcado, seguro, né? Sempre. Muito bem. Perfeito. Isso era que tínhamos visto na semana passada. Lembra? Sim? Na região inguinal. É esse aqui. Não. O cólon sigmoide. A localização dele. O cólon se encontra em todos os lados, ok? Aqui é o cólon. Tá vendo? Começa aqui, vai no outro flanco, passa no epigastrio, desce. Tudo isso é cólon, ok?
essa parte aqui é chamada de colo sigmoide. Sim? Só o final aqui. Sim? E essa parte aqui se encontra na fossa ilíaca esquerda. Sim? Chama colo sigmoide. Estamos bem até aqui? Preparados para o assunto novo? Podemos começar? Lá fora tem um monte de pessoas. Tem um da sala de vocês, Você né? vai na figura. Ah, não, isso é Fez ali? Tem a pessoas região daqui? Vamos ver, vamos ver. Cavidade abdominopelviana. Anotem. Cavidade abdominopelviana. Não. Porque eu vi um monte de pessoas que vieram até aqui da pessoa hoje. Cavidade abdominopelviana. Escutem. Entendemos que vamos ver agora uma cavidade chamada cavidade abdominopelviana, né? Significa que vamos ver a cavidade abdominal junto com uma cavidade pelviana. Sim? Por que nós separamos? Não fazemos simplesmente cavidade abdominal. Porque a diferença do tórax e, por exemplo, entre o tórax e o abdômen, não tem uma estrutura que está limitando no meio o abdômen da pelvis. Porque, por exemplo, entre o tórax e o abdômen, tem alguma coisa ali no meio limitando? Tem, o diafragma. Mas entre o abdômen e a pelvis não tem o diafragma. Sim? Então, tudo isso se encontra conectado. Por isso, vamos estudar agora a cavidade abdominopelviana. Ok? A cavidade abdominopelviana tem 6 paredes. Quantas paredes? 6. Quando falam 6, é a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque é anterior, posterior, superior, inferior, atrás. Entenderam? Então vamos ver as paredes da cavidade abdominopelviana. Muito bem. Observem aqui. Aqui na parte de cima, esse aqui seria a parede qual? Superior. Muito bem. Aqui embaixo seria a parede quê? Aos lados seria a parede lateral. Lá atrás, aqui estamos vendo a parte de trás, seria a parede quê? Perfeito. E na frente aqui seria a parede anterior. Perfeito. Muito bem. Preparados? Podemos começar? Muito bem. Aqui é o que eu falei para vocês. Tudo isso aqui é a cavidade abdominopelviana. Sim? Essa é a parte abdominal e essa parte pélvica, tá vendo? Essa é a cavidade abdominopelviana. Tem um diafragma separando aqui entre um e outro? Não. Por isso que usamos um conjunto. Tudo bem? Perfeito. Começamos então. Qual que seria nosso limite superior? Óbvio. Encontramos lá em cima o diafragma. Muito bem. Na parte superior, o limite superior é o diafragma. Estamos bem? Anotem isso e devo explicar uma coisa. Tudo bem? No semestre passado, vocês estudaram esse músculo. Esse músculo aqui é um músculo que chega mais ou menos a esse nível no lado direito. Sim, mas um espaço, uma costela especificamente. Que costela chega na parte de cima? Chega mais ou menos até a costela número 5. E do lado esquerdo, na parte de cima, chega mais ou menos até a costela número 6. Sim? E o que significa isso? Que esse diafragma lá em cima se encontra por trás de quê? Da parede torácica. Se encontra por trás da parede torácica. Lembra que eu falei para vocês que a parede do abdômen, assim olhando por fora, é menor do que a cavidade? Sim? O culpado de tudo isso é esse aqui, o diafragma. Por que o diafragma? Porque o diafragma se encontra dentro da parede torácica, não é? Sim. O diafragma na parte superior chega até que costela mais ou menos do lado direito, costela 5. E do lado esquerdo chega mais ou menos até que costela 6. Ok? Então, no lado direito 5 e na parte esquerda número 6. Então, o que significa isso? Observem aqui. Esse que órgão é? Fígado.
Se encontra por baixo do diafragma, sim ou não? Se está por baixo do diafragma, está dentro de que cavidade? Abdominal. Sim? Em que cavidade está? Abdominal. Mas se encontra coberto por parede torácica. Por parede quê? Torácica. Repito de volta. O fígado se encontra em que cavidade? Abdominal. Porque está por baixo de quem? Do diafragma. Mas uma parte desse fígado está coberto por que tipo de parede? Torácica. Entenderam? Vamos ver outro. Que órgão é esse? Estômago. O estômago em que cavidade está? Abdominal. Perfeito. Mas aqui se encontra coberto por quê? Por parede torácica. Entenderam? Esse órgão aqui é um órgão que está no abdômen, só que coberto por parede. Os órgãos que estão cobertos por abdômen, que estão cobertos por parede torácica, mas se encontra dentro da cavidade abdominal, são chamados de órgãos tóraco-abdominais. Como chamam? Órgãos quê? Tóraco-abdominais. O que é um órgão tóraco-abdominal? É um órgão que se encontra em que cavidade? Abdominal. Coberta por parede? Anotem isso. Escutados por primeira vez de mim e nunca mais devem esquecer. Dentro de 3 anos, o professor de cirurgia vai perguntar a vocês o que é um órgão tóraco-abdominal saúde. E vocês devem responder o que eu falei agora. Tá bom? Sim? Mentira, não esqueci de mim. Mas tudo bem. Então, o que é um órgão tóraco-abdominal? É um órgão que se encontra em que cavidade? Só que se encontra coberto por que parede? Isso, muito bem. Todo mundo entendeu até aqui? Perfeito. Um órgão tóraco-abdominal, por exemplo, é o fígado, estômago. Aqui temos que encontrar um órgão que se chama baço. São órgãos tóraco-abdominais. Todo mundo entendeu o que é um órgão tóraco-abdominal? É um órgão que se encontra em que cavidade? Abdominal. Coberta por que parede? Todo mundo entendeu isso? Importante. Fígado, baço, estômago, por exemplo, tem parte também do rim, suprarrenal. Pâncreas não é tóraco-abdominal. Pâncreas dá mais para baixo, né? Não considera o tóraco-abdominal. Todo mundo entendeu? Isso aqui é muito perigoso. É muito perigoso. Por quê? Lembrem que está indo. Ora, está indo. Eu vou só tomar água. Tá bom. Muito bem. Então, por isso que eu falei, por exemplo, se temos uma lição mais ou menos no espaço número 10, número 11, o que acontece? Vocês podem produzir lições de quê? Lições de fígado, por exemplo. Então, quando vocês encontram lições nessas partes aqui, automaticamente devem pensar: afetou a parede torácica? Sim, mas a lição principal onde que pode estar? Na cavidade abdominal. Entenderam? Então, por isso que é importante saber que temos um lugar que se chama tóraco-abdominal. Os órgãos se chamam tóraco-abdominal. Todo mundo entendeu? Limite inferior. Até onde que vamos na parte inferior? Na parte inferior tem um pequeno diafragma. Sim? Esse aqui se chama diafragma pélvico. Como chama? Diafragma pélvico. Esse aqui. Então, na parte inferior temos outro diafragma. Como se chama esse diafragma? Diafragma pélvico. Se encontra formado por um grupo de músculos que são chamados de elevadores de lado. Como se chama? Elevadores de lado. Todo esse grupo de músculos são chamados de músculos elevadores de quê? De lado. Muito bem. Perfeito. Vou mostrar aqui. De novo, aqui. Olha. Então, qual que seria o nosso limite superior até agora? O diafragma. O diafragma. Muito bem. E na parte de baixo temos outro diafragma. Mas como se chama o diafragma de baixo? Diafragma pélvico. Ok? Esse
esse diafragma pélvico, como se chamam os músculos que formam parte do diafragma pélvico? Elevadores dele? Ah, não. Bem, perfeito. Vamos aproximar um pouco aqui. Aqui. Estão vendo esse grupo de músculos aqui? Esses são os músculos do diafragma pélvico. Todo mundo entendeu? Faz, doutor. Qual que é? Vou aproximar de novo. Aqui. Aí. Todo esse grupo de músculos, ok? Aqui temos vários. Temos esse que vai de trás para frente, esse aqui, temos esse que é da parte lateral. Cada um é uma porção do músculo elevador do ânimo, entenderam? Sim? Todo esse. Esse aqui é chamado em conjunto de diafragma pélvico. Todo mundo entendeu? Seguros? Formado por músculos. Ah? É formado por músculos. Por músculos. E como chama o músculo? Elevador del ano. Sim? O elevador del ano é um grupo de músculos, são várias porções. E aqui nós estamos vendo a maioria. Esse aqui é uma porção transversal, Então não existe o diafragma em si. São vários músculos que formam um que forma como se fosse um diafragma. Isso. São vários músculos que formam como se fosse um diafragma. E são conhecidos como diafragma pélvico. Tá bom? Todo mundo entendeu até aqui? Sim. Bom, ele me olhou fixamente. Alguém me acompanha hoje até o carro? Qual? Não, esse limite inferior já não. O peritônio já não entra muito na pelve. Tem uma parte que entra, mas não chega daí. O diafragma sim. O diafragma está coberto por peritônio. Isso mesmo. Muito bem. Todo mundo entendeu até aqui? Perfeito. Muito bem. Então já sabem, limite superior é o quê? Diafragma. Limite inferior? Diafragma também. Como se chama? Formado por que tipo de músculo? Seguinte, parede anterior. A parede anterior, sim, do abdômen se encontra formado por duas porções. Quantas porções? A porção torácica e a porção que? Abdominal. Sim? Tem uma parte que forma parte da parede da cavidade, que é a porção torácica, estão vendo? Sim? Formada por quê? Por costelas, por cartílagos costais, estão vendo aqui? Esse seria a porção que? Torácica. Até onde seria na parte de baixo a porção torácica? Até os quê? Até os arcos costais. Na parte de baixo seria até os arcos costais. Nosso livro não fala o limite, mas eu vou falar para vocês, ok? Tem outros livros que se falam como o governo se fala. Escutem. Fazemos uma linha imaginária. Eu falo isso aqui só porque depois eu vou perguntar para vocês, tá bom? Sim? Por mais que não está no nosso livro, é uma coisa que normalmente perguntam muito em cirurgia. Então, aqui, fazemos uma linha imaginária que passa por que costelas? Pela costilha 5. Pela costilha 5. Sim? Ou podemos utilizar outra referência também que é mais fácil de encontrar, que são os mamilos, ok? Mamilo direito e mamilo esquerdo. Chamamos linha bimamilar. Linha bimamilar. Sim? Linha bimamilar. Sim. Superior. Na parte superior, fazemos uma linha imaginária. Ok? Como essa linha imaginária fazemos? Passa por que costela? Sim. Ou podemos falar também linha o quê? Bimamilar. Porque passa por onde? Pelos mamilos. Entenderam? Sim? E na parte de baixo, até onde que chega? Aí sim vocês colocam o que fala o livro. O que fala? Aqui na parte inferior chega até o arco costal. Chega de onde? Até o arco costal. Essa é a porção torácica. Ok? Essa é a porção que é? Torácica. Todos os órgãos abdominais que se encontram aqui são classificados como órgãos que? Toracoabdominais. Todos entenderam isso aí? Perfeito. Todos os órgãos que se encontram aí são chamados de toracoabdominais. O coração também está nessa parte.
Podemos chamar que ele é o podemos falar que ele é o órgão motor abdominal? Não, por quê? Porque está na cavidade torácica. Muito bem. Querem que repita uma vez mais isso aqui? Sim. Não, já não quero. Não, já não quero. Agora, você está falando só porque... Repita de novo. Eu repito por quê. Parede anterior. A parede anterior tem quantas porções? Duas. Uma porção? Qual é a porção? Abdominal. A porção torácica, podem me falar no limite? Na parte de cima, lá tem uma linha que passa por que costela? Ou podemos utilizar também como referência? Perfeito, as mamilas, ok? Então, linha e mamilar, perfeito. E na parte de baixo? Opa, aqui. Esses são os árvores que? Costais. Muito bem. Todo órgão que se encontra aqui e que forma parte da cavidade abdominal é classificado como o quê? Órgão tóraco abdominal. Nunca mais vamos esquecer isso aí? Posso colocar na prova? Depois vamos de prova. O que vocês acham? Não é difícil, né? Tiramos crânio e colocamos esse. Mentira. Até que gostaram, todo vídeo. E por último temos aqui a porção abdominal. A porção abdominal se encontra formada por músculos aqui na frente. Reto abdominal, muito bem. E esses são os músculos? Oblíquo externo, oblíquo interno e em conjunto os três músculos são chamados de músculos anchos. Como chamamos músculos quê? Anchos. Então na parte anterior encontramos o reto abdominal e os músculos quê? Anchos. Muito bem. Estamos bem? Estão comigo? Estão cansados já? Vocês cansam? Muito bem. Parede posterior. Como está formada a parede posterior? Para poder ver melhor tudo que encontramos na parede posterior, vamos a dividir em uma porção média e duas porções laterais. Vamos a ver primeiramente na porção média. Na porção média encontramos o quê? Encontramos aqui a coluna lumbar, está vendo? A coluna aqui? Lumbar. E esse aqui, que osso seria aí? Sacro, muito bem, perfeito. Então, na porção média, encontramos a coluna lumbar e encontramos também o sacro. Sim? Está difícil? Então, parede posterior, encontramos a coluna lumbar, as vértebras lumbares, e encontramos o sacro. Estamos bem? Não faz parte da coluna lumbar? Da coluna lumbar, não. Da coluna vertebral, sim. Quando falam lumbar, só na região lumbar. Muito bem. Todo mundo entendeu? Sim. E agora, nas partes laterais aqui, o que vamos encontrar? Vocês já conhecem a maioria. O que é isso aqui? É o músculo o quê? Quadrado lumbar. Encontramos também parte do músculo psoas. E esse aqui quem é? Ilíaco. Como se chama o conjunto dos psoas com o ilíaco? Iliopsoas. Psoas, ilíaco. Ok? Muito bem. Perfeito, muito bem. Então, repito de volta. Encontramos o quadrado lumbar, o psoas maior, o músculo ilíaco. E como se chama essa fossa que temos aí? Esse lugar aqui, o osso coxal. Aqui e aqui. A fossa aqui é ilíaca. Aí encontramos a fossa aqui ilíaca. Muito bem. Entenderam? Querem que repita de volta? Sim. Perfeito. Já não vou repetir. Faz um minuto vocês queriam, agora. Não. Vou repetir. Na parte lateral, o que encontramos aqui? Esse músculo se chama músculo o quê? Quadrado lumbar. Temos outro músculo aqui? Que músculo? Psoas quê? Maior. Muito bem. Que músculo temos aqui?
Quadrado lombar, psoas maior, músculo ilíaco. Estamos bem? E temos alguma cavidade óssea interessante? Que fossa? As fossas que é? Ilíacas. Que fossas que é? Ilíacas. Muito bem. Estamos bem? Estão comigo? Conseguem me seguir? Quando falamos, melhor é falar, vamos falar em psoas aí, não tem problema. É que iliosoas é a partir de onde? É a partir da articulação sacroiliaca. Quando o ilíaco e o psoas se unem, aqui já é iliosoas. Então falar que não forma parte de um erro, porque já começou aí, entendeu? Por isso que eu falei tudo junto. Muito bem, perfeito. Todo mundo entendeu aqui? Última vez, porção média, encontramos aqui as vértebras aqui. Aqui no meio, aqui embaixo no meio. Saco. Aos lados, que músculo encontramos aqui? Psoas maior. Esse quem é? Quadrado lombar. Esse que músculo é? Lembrem que quando se une se chama? Iliosoas. Muito bem. Tem alguma ossa nesse lugar? Que? Fossa ilíaca. Direita é? Esquerda. Muito bem. Todo mundo entendeu? Parede lateral. A parede lateral vamos a dividir em 3 porções. Em quantas porções? 3. Uma porção superior, uma porção média e uma porção inferior, ok? Na porção superior aqui encontramos 2 espaços intercostais. O penúltimo e o último. Sim? O espaço intercostal número 10 e o espaço intercostal número 11. O penúltimo e o último. Quantos espaços intercostais temos? quantos? 11. Quantos espaços intercostais temos? 11. Por isso que eu estou falando, porque penúltimo e o último é o último 11. É o último 11, ok? Quantos espaços intercostais temos? 11. Então o penúltimo é 10 e o último é o 11. Tem número 12 espaço? Não. Isso está embaixo da costela 12. Se chama subcostal, esse espaço. Muito bem. Então, repito de volta. Na porção superior, o que encontramos? Espaços intercostais. Número quê? E número 11. Perfeito. Número 10 e número 11. Na porção média, encontramos os 3 músculos que estudamos até agora, que são os músculos que chamamos de conjunto anchos. Músculos que? Anchos. Estamos bem? E por último, na porção inferior, aqui encontramos esse músculo que é o músculo qual? Ilíaco. Que músculo que é? Ilíaco. Estamos bem? Quero mostrar um músculo que ainda não mostrei para vocês. Eu acho que não vou mostrar porque não aparece. Não, está aqui. Aqui tem um pequeno músculo. Esse é o ilíaco, ok? E o músculo é? Ilíaco. E por baixo do ilíaco tem esse aqui, está vendo? Esse aqui se chama obturador interno. Como chama? Obturador interno. Então temos ilíaco e obturador interno. Sim? Se chama ilíaco e obturador interno. Estão me entendendo até aqui? Seguros? Então, nossa cavidade, como chama? Cavidade o quê? Abdômen o quê? Pelviano. Qual que era o limite superior? Diafragma. Qual o limite inferior? Diafragma também, só que se chama como? Diafragma pélvico. Como chama o músculo que forma o diafragma pélvico? Elevador de quê? Delano. Perfeito. Parede anterior. Se encontra formado por quantas porções? Como se chama a porção de cima? Como chama a porção de baixo? Qual seria o limite da porção torácica em cima? Linha familiar ou uma linha que passa por aqui costela 5. E na parte de baixo? Arco costela, ok? A parede anterior se encontra formado por quem aqui no abdômen? Reto abdominal, perfeito? E músculos anchos, muito bem. Parte posterior, como dividimos? Em uma porção média e 2 porções? Na porção média, dividimos as vértebras lombares e nas porções laterais. Temos músculos, ok? Que músculo? Quadrado lombar, psoas maior e ilíaco. Perfeito? A junção.
Iliosomas. Muito bem. Temos alguma cavidade interessante? Ocelia. Muito bem. Estamos vendo aqui? Perfeito. Agora, parte lateral. Em quantas partes vamos dividir a parede lateral? Superior? Média? Inferior? Superior. O que são? Espaço intercostal. Que espaço intercostal? 10 e 11. Depois? Músculo losante. E por último? Músculo ilíaco. E um que falei agora que se chama rotulador interno. Todo mundo entendeu? Então a parede lateral realmente é tudo isso aqui. Entenderam? Sim. Ele é maior. Tudo isso aqui. Então, na porção inferior é o músculo ilíaco e por trás dele tem outro músculo que Não, é o músculo ilíaco aqui em cima, né? sim, é por baixo. E um pouquinho por baixo aqui está o obturador interno. O obturador interno só. É assim, indo de cima para baixo é espaço intercostal número 10, número 11, músculo losante, músculo ilíaco, obturador interno. Sim, até chegar lá embaixo. Estamos vendo aqui? Perfeito. Estão conseguindo seguir? Muito bem. Importante. Para a vida. Escutem. Até agora vimos a cavidade o quê? Abdômen. Mas tem alguma forma de dividir e falar aqui é abdômen, aqui é pelvis? Sim. Um orifício da pelvis. Vou aproximar aqui. Olha. Isso que você está vendo aqui é chamado de estreito superior da pelvis. Como chama? Estreito superior da pelvis. E o orifício que se forma aqui entre os ossos da pelvis se chama estreito superior da pelvis. Como se chama isso? Estreito superior da pelvis. Estreito superior de quê? Da pelvis. Limites do estreito superior da pelvis. Anotem aí. Sim. Essa parte, na hora do parto, Sim. Normalmente a articulação sacroiliaca se separa um pouco e a articulação da síntese do pubis aqui também se dilata um pouco. Sim? E tem uma coisa pior que acontece. O cóccix tem uma retrofusão, lá para trás. Tem uma luxação do cóccix, que depois volta para o espaço normal. Mas é interessante. Eu não sei como. Não sei. Também não sei não. Muito bem. Aqui. Posso mostrar os limites? Perfeito. Limite posterior. Vocês vão me ajudar. Muito bem. Aqui. Tudo isso aqui seria o limite posterior do estreito superior, ok? Primeiramente, aqui em cima, encontramos uma vértebra sacra. Como se chama esse aqui? Vértebra sacra número 1. Muito bem. Encontramos o corpo da vértebra sacra número 1. Cuerpo de la vértebra sacra número quê? 1. Estamos bem? Vocês me avisam. Posso agora? Esse aqui, como se chama? Vocês lembram como se chama essa parte do sacro? Parece isso. Alas. Muito bem. Alas dele? Sacro. Muito bem. Também limite posterior. Tudo posterior. Tá bom? Posterior. Eu falei superior? Não. Não. Limite posterior, vértebra sacra número 1. O corpo dela. Aos lados, alas de quê? Seguinte. Posso falar do limite lateral? Limite lateral. Aqui. Esse aqui. Vocês sabem como se chama isso aqui? Toda essa parte aqui. Não tem nome, mas tinha. Lembra? Não? Linha arquada. Linha quê? Arquada. E eu falei para vocês que não tinha nome porque o outro nome era linha inominada. Lembra?
Essa é a linha que? Arquada. Muito bem. Linha o quê? Arquada. Linha arquada. Linha arquada. Muito bem. Então, na parte lateral, ao lado direito e ao lado esquerdo, temos o quê? Linha arquada. Muito bem. Estamos bem? Aí na frente, aqui, na parte anterior, o que temos aqui? Esse aqui é chamado de cresta del pubis. Estamos vendo a anterior agora. Na parte anterior, aqui, encontramos o quê? Cresta del pubis. Muito bem. O que encontramos na parte anterior? Cresta del pubis. Estamos bem? E por último, aqui no meio, obviamente, temos a sínfise. Muito bem. Esse é na parte anterior, ok? Tudo na parte anterior. De novo, na parte posterior, quem que era? Primeira vértebra aos lados? Alas. Lateralmente, linha arquada ou linha inominada. Ok? Na frente, cresta del pubis e sínfise. Como se chama esse edifício aqui? Estreito superior da pelvis. Do estreito superior da pelvis para cima, que cavidade é? Abdominal. Do estreito superior da pelvis para baixo, que cavidade é? Pélvica. Todos entenderam? Isso aqui é muito importante. Isso aqui é essencial. Todo mundo entendeu? Aqui está o estreito. Do estreito para cima, a cavidade abdominal. Do estreito para baixo, a cavidade pélvica. Muito bem. Todos entenderam? Seguros? Não é necessário que repita? Não? Perfeito. Estou gostando de você. Direto, vai, continua. Não importa. Meu Deus. Qual a situação de vocês com o cara? Sério? A situação difícil? Mais ou menos? Mas está ainda o quê? Tá aí. Posso postar o vídeo? Agora é bom. O homem está trabalhando. Por que não temos problema aí? Muito bem. Eu acho que até o dia 22. Prometo que até o dia 22. Pode ser o dia 21. Mas eu posso até esse dia. Prometo. Cavidade abdominal pelviana, o que temos? Temos vários órgãos. Por exemplo, temos o sistema digestivo, as glândulas que se encontram associadas ao sistema digestivo, temos vaso, sistema urinário, as glândulas suprarrenais, genital masculino, genital feminino, tudo isso encontramos na cavidade abdominal pelviana. Vamos ver alguns órgãos. Sistema digestivo. Que tipo de sistema que encontramos aqui na cavidade abdominal pelviana? Que parte dele? As partes que podemos encontrar são, por exemplo, olha, aqui. Lembre que uma parte do esôfago entra dentro da cavidade abdominal. Então, o esôfago, começa por aí, esôfago. Depois encontramos essa parte dilatada do sistema digestivo que se chama estômago. Depois do estômago, o que vem? Depois do estômago, escutem bem o que eu vou falar. Continua o intestino delgado. Escutaram? Depois do estômago, continua o quê? Intestino delgado, ok? E o intestino delgado tem 3 partes. Anotem já. Assim. Quantas partes tem o intestino delgado? 3. Quais são as 3 partes? A primeira se chama duodeno. Como se chama? Duodeno. ¿Sí? La primera parte, ¿cómo se llama? Duodeno. La segunda parte se llama jejuno. ¿Cómo se llama la segunda parte? Jejuno.
E da terceira parte se chama íleo. Como se chama? Íleo. Então, quais são as 3 partes do intestino delgado, as 3 porções? Duodeno, jejuno e íleo. Duodeno, jejuno e íleo. Muito bem. Essas são as 3 porções, ok? Seguinte, intestino grosso. Como se divide o intestino grosso? Okay. Preparados? A primeira porção é esse daqui, se chama ciego. Como se chama? Ciego. Vou colocar aqui no nome. Como se chama a primeira porção? Ciego. Ciego. Sí. La siguiente porción se llama colon. ¿Cómo se llama? Um deles você já conhece. Qual? Onde se encontra o sigmoide? Na fossa ilíaca? Direita ou esquerda? Esquerda. Perfeito. Muito bem. Seguinte. Esse aqui é o ciego, ok? Essa parte. Okay? Toda essa parte se chama colon. Ok? Depois temos essa parte aqui, que é chamada de reto. Como chama essa parte aqui? Reto. E o último, aqui no finalzinho, se chama canal anal. Como chama? Canal anal. Então, quais são as 4 porções do intestino grosso? Ciego, colon, reto, canal anal. De novo. Ciego, colon, reto e canal anal. Sim? Porque depois confundem com as porções do cólon. Preparados para ver as porções do cólon? Quais são as porções do cólon? Perfeito. Cólon ascendente. Depois se chama cólon transverso. Depois se chama cólon descendente. E o último se chama cólon sigmoide. Entenderam? Cólon é cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e cólon sigmoide. São as 4 porções do cólon, entenderam? Sim? Estamos bem? E quais são as 4 porções do intestino grosso? Ciego, cólon, reto e canal anal. Estamos bem? Tudo bem? Tudo certo? Quais são as 3 porções do intestino delgado? Duodeno, jejuno e o seguinte. Glândulas anexas. Que glândulas é que se encontram normalmente anexadas ao sistema digestivo? O mais famoso de todos, obviamente, é o estômago. É o hígado, sim. Aqui na parte de cima, vocês vão encontrar, por exemplo, o fígado. E o que tem o fígado? O que tem a ver o fígado com o sistema digestivo? Ele produz um líquido muito importante para poder separar a gordura que vamos consumindo. Sim? Se fala emulsiona as graças. Sim? Esse líquido que ele produz é chamado de bilis. Como chama? Bilis. Ok? A maioria pensa que a bilis é produzida pela vesícula biliar. Não. A vesícula biliar serve como um lugar para guardar a bilis. Entenderam? Mas quem que produz a bilis? O fígado. Perfeito. O hígado produz a bilis. Todo mundo entendeu até aqui? Perfeito. Outro órgão muito importante é esse aqui. Está vendo o amarelinho? Esse é o pâncreas. Sim? E o que faz o pâncreas? O pâncreas produz enzimas proteolíticas. Essas enzimas destroem o quê? Proteínas. Sim? Então, esses 2 órgãos aí são as glândulas que são anexas ao sistema digestivo. Ok? Um serve para poder digerir o quê? A gordura. E o outro serve para digerir o quê? As proteínas. Entenderam? Sim? Muito bem. Todo mundo entendeu até aqui? Muito bem. Isso aí vamos estudar depois já. Normalmente, o sistema digestivo aqui está todas as partes que eu falei. Normalmente vocês vão encontrar também o baço associado ao sistema digestivo.
ele só está associado por meio da vasculatura, mas não cumpre nenhuma função digestiva, tá bom? Está todo associado por meio da vasculação, sim? Da parte vasculatória, sim? Da irrigação, sim? Mas ele não tem nada a ver com a parte digestiva. Todo mundo entendeu? A gente vai estudar o vaso aí ao redor do sistema digestivo, mas ele tem outra função, tá bom? Ele não cumpre função digestiva. Todo mundo entendeu? Perfeito, seguinte. Vamos aqui. O sistema urinário se encontra formado, já sabem, por dois órgãos lá em cima, que parecem feijãozinhos. Como chamam? Rinhão, perfeito. O rinhão tem um conduto, está vendo esse conduto aqui? Que é chamado de uréter. Como chama? Uréter. São dois, direito e esquerdo. E o uréter conecta aqui embaixo com um reservório, uma estrutura que serve para guardar a urina, que é chamado de vejiga. Muito bem. E a vejiga se conecta aqui embaixo com o último conduto chamado uretra. Ok? Aí é diferente no homem e na mulher. Sim? Tem uretra feminina, que tem mais ou menos entre 3 a 4 centímetros, e uretra masculina, que pode chegar a 15 centímetros. Muito bem. Estamos bem até aí? Muito bem. Olhem aí, esse por exemplo é uma bexiga, sim? Da vejiga. Sim? Aqui vemos esse conduto aqui que passa pelo pênis, está vendo? Esse conduto é a uretra. Esse uretra masculino, ok? Muito bem. E esse aqui, estão vendo? Pequenininho. Aqui, esse é a bexiga, né? Aqui, esse é a uretra, estão vendo? Esse é a uretra feminina. Sim? Então tem a diferença normalmente da longitude do é menor. Esse tem 3, 4 centímetros aproximadamente. Muito bem. Seguinte. Vamos ver aqui. Sistema genital masculino, olha. O sistema genital masculino está formado aqui pelo poderoso. Como chama ele aqui? Como chama? Me deixa aqui só. Olha aqui na parte interna, encontramos os testículos. Vamos saber também aqui um órgão chamado epidídimo, que serve para poder amadurecer os espermatozoides. Muito bem. Olhem esse. Esse aqui o pessoal se assusta. Uma vez veio um aluno e falou, quase chorando aí, meu pai tem próstata. E eu estava assustada porque na população falava próstata, associou, né? É muito comum, né? Então, esse aqui chama próstata, tá vendo? Se encontra por baixo da bexiga. Vocês sabem para que serve a próstata? A próstata produz líquido. Esse líquido é para o líquido seminal. Ele se contrai, normalmente na ejaculação ele se contrai, produz líquido, isso aqui vai saindo. Então é uma glândula que produz líquido seminal. Aqui por trás, por exemplo, temos outro, tá vendo? Esse também é uma glândula que produz líquido seminal. Aqui tem outro, tá vendo? Tem 3 principais. Tudo isso vamos ver com a parte de masculino. Já nas últimas aulas. Feminino. No caso do feminino, aqui temos vários órgãos, olhem bem. Tem uma coisa interessante que eu quero que prestem atenção, olhem aí. Esse aqui quem é? A bexiga, né? E quem que é esse? A uretra, ok? Estamos bem? A uretra masculina se encontra normalmente rodeada por todas essas glândulas, estão vendo? Sim? Então, esse líquido que produzem as glândulas, para onde vão? Para a uretra também, estão vendo? Perfeito. O homem tem na parte interna um conduto que se chama conduto espermático. Sim? O sistema espermático, por onde viajam os espermatozoides. E tudo no final termina aqui. Termina também na uretra. Então a uretra é uma via comum, para poder fazer a ejaculação e também para a via urinária. Entenderam? É uma via comum. No caso da mulher, o que acontece? Estão separadas. Vamos saber. Aqui, olhem. No caso das mulheres, por exemplo, aqui temos a bexiga e a uretra totalmente separadas, ok? E aqui temos esse aqui em cima, que é o útero, e esse é o quê? Esse é a vagina, ok? Estão vendo? Cada
acontece é a vagina. Tá vendo? Está separado do sistema urinário. Não estão em conjunto. Não acontece a mesma coisa que no homem. Então, esse aqui está totalmente separado. Sim? Temos outros elementos também. Como, por exemplo, aqui estamos vendo o útero por cima. Sim? Esse aqui. Aí vocês vão ver que o útero tem como bracinhos, tá vendo? Okay? Como chamam essas bracinhos aí? Perfeito, essas são as trompas uterinas, ou também chamado trompas de... Perfeito. Essas trompas abraçam quem? Perfeito, abraçam os ovários, que são as gônadas, os responsáveis da produção dos ovocitos, ok? E no caso do homem, qual que é a gônada? O órgão que produz espermatozoides? O testículo. Muito bem, perfeito. Muito bem. É? Aí completou a parte que eu não falei, tá? Muito bem. Como é que às vezes o rio desce? O testículo. O que acontece? O testículo, sim, ele se produz mais ou menos lá em cima, por baixo do fígado. Sim? E no crescimento intraútero, esse feto, no momento que vai crescendo, ele vai descendo normalmente. Sim? Depois o que acontece? Chega até mais ou menos aqui um conduto, chama conduto inguinal, que vamos ver na próxima aula. E daí passa para o saco escrotal. Sim? Passa para ele. Para poder passar, devem acontecer algumas coisas. Seu filho nasceu por cesárea ou parto normal? Por isso. O que acontece? Quando deve nascer, sim? Quando tem um parto normal, essa parte abdominal normalmente é apertada pelo canal vaginal. E essa pressão que produz ajuda a descender nos testículos. Quando nasce normalmente por cesárea, não acontece essa pressão abdominal. Muito comum que fique normalmente bem. Se espera alguns dias, porque pode descer igual, né? Mas se não desce nos seguintes dias, sim, aí normalmente fazem cirurgias ou algumas manobras para tentar fazer descer, né? Não devem deixar dentro. Por quê? Escutem aqui. Por que o ovário se encontra dentro e o testículo está fora? Nunca se perguntaram? A temperatura. O que acontece? Os ovários, eles têm óvulos, ovocitos, que nascem normalmente com isso. Okay? Uma mulher nasce aproximadamente com 400.000 ovocitos, que depois vai perdendo normalmente no final, em toda a vida, ovula realmente 500, mais ou menos. Okay? Então, o que acontece? Esse ovocito já não está se dividindo uma vez que a mulher nasce. Mas o homem tem outro processo. A espermatogênese se divide constantemente a partir da puberdade para frente. Essa divisão contínua com a temperatura alta favorece a produção de quê? A produção de células que possam ter algum tipo de afetação do núcleo. Câncer. Entendeu? Então, por isso que normalmente quando os testículos ficam na parte interna, é muito comum que produzam depois algum tipo de câncer. Sim? Os que descobrem normalmente que o testículo está dentro é justamente porque depois fazem algum tipo de câncer testicular. Ah, já desceu, né? Se não desce, não, vai vir. Se não desce. Ele pode ter problema de fertilidade, né? Pode ter problema de fertilidade, mas muitos deles são viáveis, ou seja, pode fertilizar, mas pode estar associado a que nem sempre os dois ficam assim. Desce um e fica o outro, né? Nem sempre os dois ficam muito bem. No caso, ficam os dois ou só um, né? Muito bem. Querem descansar? Sim. Perfeito. Muito bem. Descansar.